Eu confesso que eu não imaginava que tivesse tanta gente se manifestando contra o Bolsonaro hoje, 2 de outubro. Só em Fortaleza foram mais de 50 mil pessoas. É de longe a maior manifestação contra o Bolsonaro em Fortaleza. E outras cidades também excederam as expectativas. Ó, a coisa tá feia pro Bolsonaro, viu? Porque toda a esquerda hoje foi pra rua e mostrou o tamanho da esquerda. Pra você ter ideia, se somar só Fortaleza, Recife, só Fortaleza e Recife, essas duas cidades, não vou nem falar Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte, cidades que tinha muita gente contra o Bolsonaro, eu vou falar de 2 cidades. Se somar só essas 2 cidades, tinha mais gente do que o Bolsonaro colocou no Rio de Janeiro e em Brasília. Se somar também com Salvador, aí bate o que o Bolsonaro colocou no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Só pra você ter ideia, que em 3 cidades da manifestação de hoje, a gente já bate as manifestações do Bolsonaro. E veja bem, sem dinheiro público, sem precisar usar avião da FAB para se movimentar, sem precisar de empresário ruralista bilionário pagando R$100 por pessoa para ir lá, fretando ônibus, sem deputado, senador usando dinheiro público para fretar ônibus, para pagar as pessoas, sem nada disso, sem cometer nenhum crime, a esquerda colocou hoje, ó, não começou ainda a manifestação de São Paulo, enquanto eu gravo o vídeo, tá começando, tá marcada para as 4, então vai começar já já. Faço outro vídeo depois para falar sobre essa manifestação, mas mesmo sem a manifestação de São Paulo começar, a esquerda consegue colocar milhões de pessoas nas ruas em mais de 300 cidades do Brasil, e se contar as cidades do resto do mundo, Nova York, Madrid, Paris, Barcelona, olha, cidades em vários locais do mundo, Dublin, mais de 350 cidades. Vamos continuar indo pra cima deles. Eu vou falar aqui das manifestações do Fora Bolsonaro e mostrar vários vídeos aqui que tava muito grande a manifestação. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curta o vídeo, olha, é 1 segundo, não paga nada, embaixo do vídeo tem um botão inscrever, ou aqui, ficou o botão inscreva-se aqui, clica nele, e aí você tá fortalecendo a oposição a esse desgoverno fascista. Aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias, e eu falo sempre, a verdadeira oposição ao Bolsonaro é a esquerda. A verdadeira oposição ao Bolsonaro não é aquele pessoal que foi para as ruas dia 12 de setembro, que olha, era uma data perfeita para lutar as ruas contra o Bolsonaro, e eles conseguiram fazer a pior manifestação de todas, uma vergonha total a manifestação do MBL da direita. Por quê? Porque o povo sabe que eles não são oposição ao Bolsonaro, pelo contrário, eles todos apertaram 17, se precisar, se for Lula e Bolsonaro, eles votam no Bolsonaro de novo só para tirar o PT. E queriam que a gente fosse lá como massa de manobra, lembra? Hoje não, hoje mostramos aqui quem é a verdadeira oposição ao Bolsonaro. Eu vou começar aqui a mostrar os vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ó, o primeiro vídeo eu vou mostrar aqui, ó, como é que tava, um trecho de como é que tava Fortaleza. Ó quanta gente. Isso era o começo da manifestação em Fortaleza. E tinha muita gente lá já se manifestando contra o Bolsonaro. Lotou, eu vou mostrar agora o total da manifestação em Fortaleza e você vai ver quanta gente tinha lá em Fortaleza, de uma vista aérea. Porque vista de baixo, o Bolsonaro fazia isso, ele tinha muitas imagens de vista de baixo e aí parecia que tinha 1 milhão de pessoas e quando ia ver tinha 3 mil. Aqui em Fortaleza, vista de cima, ó quanta gente tinha aqui se reunindo contra o Bolsonaro. E o vídeo é longo, viu? O vídeo vai indo. Também o carro de som do Plantão Brasil esteve em Mossoró. Eu vou mostrar aqui o vídeo do nosso carro de som em Mossoró. Olha só. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Portanto, despreparar, o Brasil já não aguenta. Tava muito cheio lá em Mossoró. Cidade não é nem capital, é uma cidade do Rio Grande do Norte. Tinha muita gente lá contra o Bolsonaro. Só para você ver o tamanho da capacidade de mobilização da esquerda. A gente, quando quer, a gente consegue lutar 300, 350 cidades. Obviamente, o fato do Bolsonaro ser o pior presidente da história ajuda muito a lutar as manifestações, mas no momento em que o Bolsonaro chegou a pedir desculpas, o Bolsonaro parou de criticar o STF, que qualquer possibilidade de golpe foi afastada, Thiago, eu imaginava que não teria tanta gente na rua. Eu imaginava que as pessoas pensaram, ó, a gente tava com medo de golpe, então a gente foi pra cima do Bolsonaro, agora ele falou desculpa, ele até inventou que tinha um acordão, ninguém acreditou nisso, mas ele parou de criticar as instituições, falou que tinha golpe zero, a Veja começou a dar banho e tosa no Bolsonaro, fez uma entrevista lá em que ele falou que não tem golpe, até elogiou o Barroso, o presidente do TSE, e elogiou o Barroso na semana em que o TSE estava abrindo nova investigação contra ele, só para ter ideia da diferença da postura do Bolsonaro. Eu pensei, pô, muita gente vai deixar de ir para as ruas por causa disso, infelizmente, porque a gente tem que ir para cima do Bolsonaro para derrubá-lo o quanto antes, mas não. As pessoas foram para as ruas, muita gente, mais do que nas manifestações anteriores. Ó, eu vou mostrar aqui uma foto do Rio de Janeiro, para você ver como tinha gente no Rio de Janeiro. Tem aqui primeiro Porto Alegre.
Ó, o nosso carro de som também estava lá em Porto Alegre, eu ainda não recebi os vídeos, mas assim que receber, hoje ainda ou nos próximos dias eu vou mostrando aqui. Tinha muita gente em Porto Alegre, as manifestações em Porto Alegre, a grande mídia não fala muito. Veja bem, manifestação da esquerda nunca tem apoio da grande mídia, nunca tem apoio da grande mídia, e se puderem esconder, eles escondem. Lembra da manifestação de 31 de maio que o Jornal Nacional não mostrou? No dia da manifestação, o Jornal Nacional simplesmente ignorou, era o fato do dia. Mais de 1,5 milhão de pessoas nas ruas em todo o Brasil, 150 mil em São Paulo, 100 mil no Rio de Janeiro, mais 50 mil não sei onde, 50 mil não sei onde, e o Jornal Nacional simplesmente ignorou. Mas manifestação do MBL, eles estavam praticamente chamando as pessoas para ir para as ruas e ninguém foi. E aí, sem apoio nenhum da mídia, mesmo assim a gente consegue lotar. E olha, Porto Alegre nunca mostram e sempre está lotado. Eu vou mostrar aqui agora a foto do Rio de Janeiro. Aqui é a Candelária. Se você pegar, eu vou ampliar aqui a foto. Se você pegar só um pedacinho aqui, ó, 10% da foto, aqui onde eu tô com o dedo. Isso aqui era o que tinha de gente na manifestação do MBL. Se você pegar isso aqui é o que tinha de gente na manifestação do Bolsonaro no Rio de Janeiro. E ó, a foto era ainda do começo da manifestação, ainda não saíram aquelas fotos que sempre, quando acaba a manifestação, geralmente é no final da tarde, vem aquelas fotos, os vídeos, os drones, que mostram toda a manifestação, grandão, então por enquanto ainda temos fotos. Mas só em uma foto, que não é a melhor das fotos, porque ainda não temos as melhores, já dá pra ver que tinha mais gente do que na manifestação do Bolsonaro no Rio de Janeiro. E olha que eles usaram dinheiro público, que eles fizeram de tudo. A propósito, no Rio de Janeiro, tava lá o Freixo, tava lá o Alessandro Molon, e quem queria discursar no Rio de Janeiro era o Ciro Gomes. Eu falei, peraí, o Ciro Gomes não tava na manifestação do MBL, que era nem Lula, nem Bolsonaro? Aí agora, toda a turma dele tava lá, e fracasso total. Aí agora que tá toda a esquerda verdadeira, PT, PSOL, enfim, PCdoB, a esquerda de verdade, o Ciro Gomes vai lá pra discursar, pra ver se ele ganha algum voto. Se eu tivesse, não tem problema nenhum, ele que vai, os ciristas também são todos bem-vindos, mas eu, no lugar dele, eu teria vergonha de ir lá. Eu ia ficar lá, olha, vou fazer porque eu preciso, mas que vergonha, porque a dele, que era nem Lula nem Bolsonaro, e ele discursou meia hora depois de um carro de som que tava falando Lula na cadeia, só pra você ter ideia de como foi a manifestação da direita lá. Ó, aqui mais uma foto do Rio de Janeiro, essa é uma foto mais de baixo, também no começo da manifestação. Aqui Belém do Pará. Essa semana nosso carro de som rodou em Belém do Pará, rodou na semana passada também e vai rodar também na próxima semana. A gente, Belém do Pará é a cidade onde a gente tem que fazer muita oposição ao Bolsonaro, assim como no resto do Brasil. Mas a gente geralmente pega uma cidade e começa até rodar a cidade inteira, até saber que todo mundo naquela cidade escutou os crimes do Bolsonaro. Aí a gente vai pra próxima, como Florianópolis, por exemplo, que também tá gigante lá, só que eu ainda não recebi os vídeos de Florianópolis. Aqui mais um vídeo do Rio de Janeiro, ó. Se você falar, Thiago, mas a manifestação na Paulista que importa. Eu vou mostrar como estava a Avenida Paulista a 1 hora atrás, 3 da tarde mais ou menos. Aqui estava a Avenida Paulista, ó, começando a encher. E isso tudo, ó, todo esse vídeo aí que tá em câmera muito rápida, isso foi mais ou menos 15 minutos, dá pra ver como começou a encher muito, muito rápido. E estará lotado. Tem tudo para ser a maior manifestação contra o Bolsonaro até o momento, tem tudo para ser um grande sucesso. Vamos ver se a grande mídia vai falar sobre isso. E os bolsonaristas estão desesperados. Os bolsonaristas começaram a colocar fotos da Avenida Paulista às 10 da manhã. Olha, não tem ninguém na Paulista, está vazia. Eles começaram a chamar de fracasso, manifestação. Você fala, não tem ninguém. Eles começaram a colocar foto do Rio de Janeiro às 8 da manhã. A manifestação começava bem mais tarde. Olha aqui a Avenida Paulista, os bolsominions divulgando foto aqui. Olha, não tem ninguém lá, olha, só para provar. Aí você vai ver o post, é de 2 horas atrás, mas 2 horas atrás, eu tô gravando o vídeo agora às 3h45. Então 2 horas atrás era 1h45, a manifestação tá marcada para começar às 4. A gente sabe que fica lotada lá para 5, 5h30. E aí, eles postam, esse post é 2 horas atrás, mas as fotos são de mais de 2 horas atrás, que tem post mais antigo, com
com essas fotos, ó. Ó, 3 horas atrás, alguém publicou isso. Olha só como é que tá a Avenida Paulista vazia. Quer dizer, meio-dia já tinha esse tanto de gente na Paulista. Pra você ter ideia, mais do que tinha na manifestação do MBL de 12 de setembro, no ápice da manifestação, tinha aqui 4 horas antes do início. Então imagina como vai estar lotado. O Bolsonaro, claro, ele tá sempre dentro da bolha dele, mas o Bolsonaro ele é obrigado a ser confrontado sempre com informações verdadeiras. E muitos assessores sempre falam que tem medo de falar a informação verdadeira para o Bolsonaro porque ele explode. Como, por exemplo, quando falaram para ele, eu até fiz vídeo aqui essa semana, sobre o racionamento, o risco de apagão. Ele explodiu, escutaram os gritos dele desde o corredor. Mas o Bolsonaro com informações sobre a manifestação, ele é obrigado, eles são obrigados a dizer, Bolsonaro, teve esse tanto de gente aqui, ó. Comparada com a nossa foi muito maior. A coisa tá ruim, Bolsonaro, tá ruim. Eles são obrigados a falar isso pro Bolsonaro, então ele sabe. O desespero tá grande. Vai aumentar o desespero do Bolsonaro nas próximas semanas, porque vai chegando o julgamento da cassação da chapa no TSE. E essa manifestação ajuda o TSE a ver, ó, o povo está contra o Bolsonaro. Que não pense que ministros do STF, generais do Exército, eu nem gosto de falar de generais do Exército, porque eles não deveriam estar na política. Veja bem, se o canal Plantão Brasil existisse 10 anos atrás, eu jamais saberia o nome de um general. Hoje sabemos o nome de uns 300, de uns 10, vai. Mas enfim, todos eles, todo esse pessoal, ministros do STJ, do STF, do TSE, parlamentares de Brasília, tanto da direita, da esquerda, principalmente do Centrão, eles veem isso. Não pensa que um parlamentar do Centrão, que hoje apoia o Bolsonaro lá de Fortaleza, ele não vê que tem 50 mil pessoas nas ruas, na cidade dele, ele não fala, opa, peraí, tô do lado errado. Da hora de pular do barco tem que ser mais rápido, que se eu demorar muito, esse povo se volta contra mim, eu não me reelejo. É assim que pensa um parlamentar. Não pensa que os parlamentares lá de Pernambuco, do Centrão, não olham que em Recife também tinha 50 mil pessoas e não pensam, olha, a coisa tá ruim pra mim. E por falar em Recife, ocorreu uma coisa que um bolsonarista, um bolsominion, atropelou uma pessoa, uma mulher, e ele arrastou ela por alguns metros. E aí depois, quando foi confrontado, ele sacou uma arma. E aí depois ele saiu, como todo bolsominion covarde, saiu e fugiu. Mas já identificaram o carro, o nome, o CPF, o endereço, já está tudo identificado do bolsominion. Agora eu vou investigar se era ele mesmo que estava conduzindo o carro, muito provavelmente. E aí será preso o bolsominion que tentou assassinar uma pessoa na manifestação de Recife. E só uma coisa, eu vi vários ciristas, cirista é igual o bolsonarista, olha, eu tô pegando um ranço desse pessoal. Vários ciristas dizendo, o Lula não convocou para as manifestações, o Lula não vai nas manifestações. Por que o Lula não vai? Se o Lula não quer o Bolsonaro, ele deveria ir. O Lula quer o Bolsonaro. Foi o PT que convocou. Todas essas pessoas aqui, você na foto, quem convocou foi PT, PSOL e PCdoB, mas a gente sabe que o PT é 10 vezes maior que os outros partidos. E aí, o Siriza fala, porque o Lula... Acontece o seguinte, se o Lula fala que vai, e vai lá na manifestação para falar pro pessoal que vota no Lula, porque essa manifestação aqui, ó, essas pessoas aqui enchendo, esses são eleitores do Lula. Os eleitores do Ciro e de toda a terceira via juntos, a gente viu lá no dia 12 de setembro, não dá 1% disso aqui. Aliás, eles são a margem de erro. Hoje falaremos, teve 150 mil pessoas na Paulista. Na verdade, teve de 120 a 170 mil pessoas. Essa margem de erro aí é maior do que o povo do Ciro. E aí eles falam, olha, o Lula não foi, porque quando o Lula vai... Todos os analistas da mídia, e todos os ciristas, e todo o pessoal da terceira via, e todo o antagonista, o Globo News, a CNN, e os bolsominions também dizem, o Lula está tentando usar politicamente o ato. É fora Bolsonaro ou é Lula 2022? É campanha antecipada. Por quê? Porque lá só tem eleitor do Lula. Quando você junta 200 mil eleitores do Lula e o Lula vai lá e fala para eles, vamos dizer que é campanha antecipada. Mas se o Lula, aí é problema se o Lula convoca e se o Lula vai. Mas se o Lula fica quieto e fala, todo mundo sabe que quem está convocando é o PT, todo mundo sabe que quem mobiliza é o PT e os movimentos sociais ligados ao PT, como CUT, MST, alguns são ligados também ao PSOL e também ao PCdoB, mas o PT e os movimentos sociais, a Federação Única dos Petroleiros, todos eles estão convocando, todo mundo sabe que ali 99% são eleitores do Lula. Então, se o Lula não fala nada, porque exatamente é o pessoal do Lula que está convocando, então obviamente a gente sabe qual é o posicionamento dele, aí também é problema. Se fala é porque falou. Se não fala é porque não falou. Revela o desespero do pessoal da terceira via, que hoje eu imagino a carinha de bunda
dos bandidos do MBL, vendo que eles são menores do que a margem de erro da manifestação nossa. Pra você ter ideia, só em Fortaleza, de novo, 50 mil pessoas, deu mais do que o MBL conseguiu colocar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, e nem sei se tiverem em outras cidades, porque em Brasília tinha lá 2 carros de som para 3 pessoas na manifestação deles. Então, a gente, em uma cidade, é maior que eles. Quem quiser apoiar nossas ações, que nos próximos vídeos eu vou mostrando como estarão as manifestações, os carros de som do Plantão Brasil em algumas manifestações. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. E vamos continuar indo pra cima desses malditos, porque você, se você assistiu o vídeo até agora, com certeza nós somos a verdadeira oposição ao fascismo. Nós não votamos 17, nós não fomos para Paris e nós acolhemos os que verdadeiramente se arrependeram. Não acolhemos os que em 2022 vão para Paris de novo, já devem estar até com a passagem marcada, e nem os que em 2022 votariam no Bolsonaro de novo se fosse contra o Lula. Que eles falam nem Lula, nem o Bolsonaro, eles falam nem Lula na frente. Porque é mais importante tirar o Lula e depois, se der, tira o Bolsonaro. Porque é assim que eles são. Nós somos a verdadeira oposição. Falou.